Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico de quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, não teremos aqui o presencial, mas apenas ele gravado, para que a gente possa continuar no nosso estudo bíblico de uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Hoje falaremos sobre o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, um livro com 48 capítulos. Ezequiel, ele era um filho de sacerdote e estava sendo preparado para ser também um sacerdote para servir a Deus no templo. Só que em 597 a.C., o rei Joaquim entrega Jerusalém ao exército da Babilônia. E assim, os planos de Ezequiel são frustrados e ele é levado também entre os exilados. Só que ele é chamado por Deus para escrever o livro, ser um profeta. E ele escreve esse livro, uma profecia. O livro de Ezequiel ele foi todo escrito na primeira pessoa, com exceção do capítulo 1, do versículo 2 e 3. A escritura desse livro é muito equilibrada, é um texto muito bom, porque ele era um homem muito bem preparado para as suas funções. As profecias de Ezequiel na Babilônia são de antes e depois da queda de Jerusalém. A mensagem de Ezequiel é cheia de parábolas, de ações simbólicas, bem parecida com o livro de Jeremias, embora a maior parte do texto esteja num estilo chamado prosa. Ezequiel é muito mais visual do que os outros profetas, ele tem muitas visões e isso faz com que o livro seja muito rico em ilustrações. Ezequiel é considerado por muitos um livro obscuro, desconhecido, com exceção de algumas passagens bíblicas, como as visões do capítulo 1 ao 3, do seu chamado, também o Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37. O livro nós podemos separar de uma certa maneira em alguns pedaços. O capítulo 1 a 3, por exemplo, ele vai falar exatamente sobre o chamado dele. Você vai ali, ao olhar no capítulo 1, ele é muito direto, assim, muito específico nas datas. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões. Nessas visões, há o chamado para o seu trabalho, que está no capítulo 2. Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Fica evidente qual é o chamado, qual é a missão do profeta. Está no capítulo 3. Vá à casa de Israel e diga as minhas palavras. Essa é a missão de todo profeta, de todo homem chamado para ser um pastor. É ser a voz de Deus, o atalaia, de anunciar a palavra. Não a sua própria, mas a palavra que vem do Senhor. Por isso, Ezequiel também é conhecido como um atalaia, aquele que anuncia. Porque uma das características do livro de Ezequiel é chamar a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que ouvimos a voz do atalaia e não nos arrependermos, seremos julgados por Deus, porque fomos alertados, fomos chamados, fomos alvo da palavra de Deus. Você sabe, conhece a palavra de Deus. Deus diz assim: todos pecaram, todos necessitam de Deus. O salário do pecado é a morte. A fé é um dom de Deus. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Arrependam-se dos seus pecados. Essas palavras você conhece, você sabe, você foi alcançado pelos atalaias de Deus. E agora nós temos uma responsabilidade de que realmente vamos fazer o que com o que nós ouvimos? Vamos continuar seguindo do nosso jeito ou vamos confiar na palavra do Senhor? E depois nós temos, do capítulo 4 ao 24, os juízos de Deus sobre Judá. Aqui nós vamos vendo o cerco da cidade, as causas do cerco, a idolatria de Israel está citada. E no capítulo 7, o fim chegou. Chegou o fim, chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre você e os julgarei segundo os seus caminhos. Seus caminhos, essa frase é muito interessante. Algumas vezes ela é usada por Ezequiel. A acusação sobre o povo de Israel: vocês seguiram os seus próprios caminhos, não andaram nos caminhos do Senhor.
Lembre-se, Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus é o Salvador. Para não sermos levados, condenados, não vivamos segundo a nossa vontade, no nosso caminho, mas no caminho do Senhor. O caminho é Jesus. Depois a gente vai folhando e vai vendo as visões de Ezequiel falando sobre o castigo, a idolatria do povo, o juízo de Deus também. Ele dá um destaque especial sobre aqueles que conduzem o povo, os sacerdotes, os políticos. E aí no 12 ele começa a descrever o cativeiro e outras coisas mais. A partir então do capítulo 4 ao 24, o juízo sobre Judá. Do 25 até o 32, os castigos de Deus, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas. É interessante a gente lembrar que o povo de Israel ali, antes do rei Joaquim entregar a cidade aos babilônicos, a liderança antes lá do reino do norte e também do reino do sul agora, do povo de Israel, eles tentaram alianças com os seus vizinhos, acreditando que a força para enfrentar os adversários vinha dos seres humanos, dos seus vizinhos. E agora a gente vê que isso foi em vão, conforme já tinha sido anunciado, que sempre a força do povo de Israel ela está alicerçada em Deus, não no seu exército, não nos seus vizinhos, não na força humana, nas suas capacidades, mas de Deus vem a força. E eles não seguiram o caminho do Senhor, não confiaram em Deus como seu aliado e buscaram aliados humanos. E se deram o mal. Não são eles, mas como todos. E aí é importante a gente ver isso, que como do 25 ao 32, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas. Do capítulo 33 ao 37, a queda de Jerusalém. Mas a queda que já tinha sido acontecido, ela veio no 36 com uma mensagem de esperança. A ira do Senhor não dura para sempre. A ira do Senhor pode durar 3, 4 gerações, mas a misericórdia do Senhor alcança 1000 gerações. E no 36:16 vem uma mensagem de restauração de Israel. Mas por que Deus vai restaurar Israel? A resposta está no capítulo 36, versículo 22. Portanto, diz Deus a Ezequiel, diga à casa de Israel: não é por causa de vocês que eu faço isso, não é por méritos, não são pelas boas ações do povo. Não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. É pela fidelidade de Deus. Deus prometeu salvar o seu povo. Ele cumpre as suas promessas. Por isso confie na palavra do Senhor. Deus é fiel. Nós não merecemos. O salário do pecado é a morte. É isso que merecemos. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Porque Ele prometeu, porque Ele assim quis. E Ele é fiel. E aí no capítulo 37 fica muito representado que é Deus quem liberta, é Deus quem dá a vida, é Deus quem salva, é Deus que vai ao encontro na visão do vale dos ossos secos, em que o profeta vê um vale imenso, com muitos ossos, todos sem vida, sem poder de decidir. Isso simboliza o ser humano. O ser humano, por natureza, ele é morto espiritualmente, ele não tem fé. Ninguém nasce crendo, ninguém nasce cristão. Somos alcançados. Deus nos torna pela fé crentes. E isso fica muito simbolizado aqui nesse vale dos ossos secos, que diz assim: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Veja como é que o Espírito Santo agiu através do meio que a gente chama o meio da graça, que é a pregação da palavra. É assim ainda hoje. Como crerão se não há quem pregue? Por isso a igreja está no mundo, para anunciar às pessoas a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel como cristão, o meu papel como cristão. Testemunhar para que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. Como crerão se não há quem pregue? Foi a pregação do profeta que fez os ossos terem vida.
Assim também é a pregação da palavra que traz vida eterna aos corações. Depois, quero destacar também a partir do 40, a visão de Ezequiel. Ezequiel é levado em visão até a terra de Israel, a Jerusalém, e ele ali enxerga a reconstrução do templo. Olha que mensagem, povo exilado, aqui o capítulo 40 é no 20º ano, ainda eles iam viver mais 50 anos no exílio babilônico, mas já apontava para o futuro. Haverá a reconstrução do templo. Jerusalém será restaurada. Ou seja, agora o povo de Israel, mesmo no exílio, mesmo longe da sua terra, olha para o futuro com esperança, para Jerusalém. Nós também somos chamados a viver essa esperança, a olhar para o futuro, a olhar para a frente e enxergar a Jerusalém celestial, a eternidade. Nós vivemos aqui na terra, mas como diz um hino do Inário, estamos no mundo, mas dele não somos. Nós estamos como se estivéssemos no exílio. Aqui não é a nossa casa, estamos desterrados. Mas a mensagem que Deus traz para nós é: Jesus em breve voltará e vai levar vocês para casa. O céu é o nosso lugar. A Jerusalém celeste é o nosso lugar. Então a mensagem de Ezequiel, ela é concluída, meus irmãos, exatamente com uma mensagem de esperança. Uma mensagem que aponta para a reconstrução, para a volta para casa. E é com requintes assim de muitos detalhes que Ezequiel 40 a 48 ele apresenta a reconstrução do templo. Que delícia é você terminar o texto e ver que Deus restaura, Deus reconstrói, Deus traz esperança para o nosso futuro. Por isso, ao lermos Ezequiel, nós vamos perceber várias mensagens. A mensagem de que o pecado traz consequências terríveis para uma pessoa, para uma cidade, para uma nação. Que o pecado leva à morte, que o pecado leva à destruição. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas na nossa frente está o novo céu e a nova terra. Um lugar onde Deus prepara para o seu povo. Aqueles que foram alcançados pela pregação dos atalaias de Deus, que anunciaram a palavra de Deus. Quem crer, mesmo que morra, viverá. Amém. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos por se lembrar de nós, por anunciar até a nós a tua palavra, por nos batizar, por gerar no nosso coração a fé. Os nossos dias estão nas tuas mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Que haja um verdadeiro arrependimento dentro de cada um de nós, para que nós continuemos olhando para a frente com esperança, na certeza que o Senhor está restaurando diariamente o nosso viver. Por Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado. Todas as quartas-feiras, 19h30, aqui presencialmente, iniciamos o nosso momento de estudo bíblico e às 19h40 a nossa transmissão. Até o nosso próximo estudo bíblico. Que Deus continue abençoando você.